conceitos mais fundamentais quando a gente vai pensar em memória é a noção de curva de esquecimento. E a ideia desse vídeo é apresentar de maneira muito concreta como que você consegue usar a curva de esquecimento como uma das técnicas dentro do seu cinto de utilidades para lembrar um pouco mais das coisas que você está estudando. Beleza, então o que é uma curva de esquecimento? A lógica é mais ou menos essa. Observem essa curva principal. Isso daqui seria a curva de esquecimento natural, ok? Então, você olha para alguma coisa ou aprende alguma coisa, em 1 hora você basicamente esqueceu praticamente tudo. Depois de 12 horas você não lembra de quase nada, né? E quando passar uma semana você tem uma vaga ideia daquilo que foi falado. E aí, qual que é a sacada? Se lembrar cria esse padrão na curva de esquecimento. Então, quando você está praticamente pronto para esquecer daqui a 1 hora, você pega e revisa aquele material, revisa as suas notas. E aí você basicamente lembra tal como se fosse a primeira vez. Na verdade, aqui devia ser até um pouquinho mais alto, porque você está reforçando um pouquinho essa conexão de neurônios, mas aí é tecnicalidade demais. Mas a sacada é mais ou menos essa. Se ao invés de você estudar alguma coisa e aí esperar mais de 1 mês para depois rever isso na hora da prova, para o conhecimento se consolidar, o que você vai fazer é dividir esses momentos de revisão de uma maneira um pouquinho mais organizada e um pouquinho mais inteligente. Então, depois você acaba de ver a aula, não faz anotação durante a aula, esse é um outro vídeo sobre anotação e porque é uma péssima ideia anotar durante a aula. Mas depois de 1 hora, então, ali no início do intervalo, antes de você ir lanchar, pensa um pouquinho e tenta reconstruir de memória, não olha para a anotação, o que aconteceu. Isso vai fazer com que você volte na curva de esquecimento. E se você fizer isso depois de 1 hora, qual que é a tendência? De novo, descer e estabilizar num ponto bem mais alto do que a curva de esquecimento natural. Mas se você pega e, ao final do dia, depois de 12 horas, um pouquinho antes de dormir, você tenta lembrar dos pontos-chave do raciocínio e reconstruir o raciocínio sozinho, você, de novo, joga a curva de esquecimento aqui para cima, né? E aí você vai ter uma curva bem mais suave do que a de 1 hora, absurdamente mais suave do que a curva natural de esquecimento. Então, a sacada e o modelo e a técnica que envolve a curva de esquecimento é, de maneira progressiva e relembrando do assunto, ao invés de deixar para lembrar disso um pouquinho antes da prova. Esse processo aqui é o processo de consolidação de memória. Inclusive, assim, né, para fazer referência a outro vídeo aqui dessa mesma playlist, entender que memória não tem a ver com algo que aconteceu e foi registrado, e sim com um caminho de raciocínio. É fundamental para entender um pouquinho mais sobre isso, né? Mas para isso, né, aí é outro vídeo que dá série.